Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia e esse é o nosso primeiro bioaulão da Maratona Enem 2017. Nessa aula nós vamos falar de biomas brasileiros, um tema importantíssimo, como eu já mencionei no vídeo anterior, no dia 1º de outubro. A gente teve em todas as edições do Enem pelo menos uma questão tratando de biomas, ou na parte de biologia ou na parte de geografia. Então vamos ver esse assunto que é super importante. Para aqueles que não conhecem a dinâmica do canal ainda, eu queria dizer para vocês que esses quadros estão disponíveis lá no meu Instagram, então assim que o vídeo é lançado no YouTube, eu também já coloco o quadro disponível no Instagram, caso você queira copiar as informações com mais calma, sem um professor na frente, isso ajuda bastante. E outra coisa que eu peço encarecidamente para vocês é que vocês divulguem esse projeto de Maratona Enem 2017. Nós vamos ter 3 vídeos por semana, fora as publicações de Instagram, fora as listas de exercícios simulados e os checklists. Para quem não sabe direito como vai funcionar, o nosso vídeo de abertura, que foi publicado no dia 1º de outubro, ontem no caso, está explicando absolutamente tudo. Me sigam, por favor, lá no Instagram, mantenham-se atualizados, porque eu estou largando um stories por dia com dicas que eu considero flash dicas rápidas a respeito do Enem. E também, claro, se inscrevam aqui no nosso canal e curtam o vídeo, porque isso ajuda bastante a divulgar esse trabalho que eu faço com muito carinho para todos vocês. Vamos começar então a nossa aula, por favor? Bora lá! Pessoal, para a gente não perder muito tempo, deixei já as coisas previamente anotadas para vocês. O que o Enem gosta de cobrar a respeito de biomas? Primeira coisa, se você pegar a classificação dos biomas brasileiros, tá? Segundo o IBGE, nós temos 6 biomas terrestres e o bioma costeiro, tá? Na classificação que o Enem utiliza, nós temos mais do que 6 biomas. A gente agrega a esses 6 biomas a mata dos cocais, a mata dos pinhais também, e aí a vegetação costeira também está associado como um bioma à parte, que foi tratado inclusive na última prova do Enem, falando um pouquinho sobre mangue. Então nós temos sim que prestar atenção nessa nova forma de classificação. Coisa importante antes de a gente falar de cada um dos biomas. O que é um bioma do ponto de vista ecológico? Você tem que pensar sempre que lá na ecologia a gente trata dos níveis de organização dos seres vivos acima do nível de indivíduo. Então você tem o indivíduo e você sabe que para baixo esse indivíduo vai ser formado por sistemas, por órgãos, por tecidos, por células e assim por diante. E para cima esse indivíduo vai se organizar em populações, em comunidades, em ecossistemas, e quando você tem um conjunto de ecossistemas, você está falando de um bioma. Então nenhum bioma, pessoal, vai ser uniforme. Você não pode pensar na Amazônia como uma coisa só, um bloco de vegetação onde nós temos uma padronização dos elementos biológicos lá. Ela é extremamente heterogênea porque ela é um conjunto de ecossistemas e um conjunto de comunidades e seres diferentes. Então nós temos que entender sempre os biomas dessa forma. Nós vamos ter diferentes divisões dentro de cada um dos biomas. Então vamos começar a falar em ordem aí, vamos começar a falar primeiro da Amazônia, depois a gente vem para cá, vamos lá, vamos falando dos biomas. O primeiro, a Amazônia, com certeza é o bioma mais importante do Brasil, principalmente porque ele é um bioma lembrado no mundo inteiro. E por que esse bioma é importante, professor, no mundo inteiro? Porque ele representa para nós a maior biodiversidade do mundo. Lembre-se que a Amazônia é uma floresta tropical pluvial. O que quer dizer isso, professor? Que a gente vai ter muita chuva em um ambiente tropical. E se a gente juntar todas as florestas tropicais do mundo, que em inglês eles costumam chamar de Tropical Rainforests, você vai ver que a Amazônia representa para nós 40% de toda a vegetação de florestas tropicais no mundo. Isso é muita coisa. E aí, como a gente tem uma floresta imensa, nós temos a maior biodiversidade do mundo. Agora a gente tem que entender uma coisa. Não é porque a Amazônia é grande que ela é biodiversa. Se você pegar, por exemplo, a região da taiga, se você pegar lá a região das florestas de coníferas lá no Canadá, você vai ver que a extensão dessas florestas são maiores do que da Amazônia, mas a diversidade é menor. E o que vai influenciar nesse sentido? Você tem que lembrar, por favor, a Amazônia tem toda essa biodiversidade. E esse termo biodiversidade pensa em biodiversidade de indivíduos, biodiversidade genética dentro dessas diferentes espécies, biodiversidade de ecossistemas, isso é importante você lembrar. Da onde vem toda essa biodiversidade amazônica? Primeiro, ela está situada numa faixa tropical, então tem calor. E além disso, nós temos muita água. Olha o que eu anotei para vocês, ó. A maior bacia hidrográfica do
mundo fica aqui. E que bacia hidrográfica é essa, professor? A bacia do rio Amazonas. Pessoal, o rio Amazonas é o maior rio em vazão do mundo. Ele não é o maior rio em comprimento, nós temos rios maiores, mas em vazão, em quantidade de água despejada, ninguém ganha do soberano rio Amazonas. Ah, é mesmo, professor? Sim, cara, se você juntar os 7 outros maiores rios do mundo em vazão, eles não são conjuntamente maiores do que a vazão do rio Amazonas. Agora imagine a quantidade de água que tem sendo despejada no oceano por meio desse rio. E por que a gente tem tanta água nessa região? Pessoal, o rio Amazonas é uma coisa bastante interessante, ele é um fenômeno, né, em função da junção de 2 grandes rios. Você tem o Rio Negro, e esse Rio Negro ele é formado a partir de derretimento de gelo, ele é um rio que ele tem uma velocidade maior, ele tem água mais cristalina, dá para ver o fundo do rio quando você sobrevoa esse Rio Negro, você vê o fundo todo escuro, por isso ele se chama Rio Negro, e você tem lá na região de Manaus o encontro desse Rio Negro com o Rio Solimões, que é um rio também de bastante quantidade de água, mas não tanto quanto o Rio Negro, e é um rio curvilíneo, um rio de planície que vem arrastando grandes quantidades de sedimento. O Rio Solimões, que traz muito sedimento, que é um rio barrento, que traz muita matéria orgânica, se junta com o Rio Negro, que é um rio de volume absurdamente alto. Quando esses 2 rios se juntam, eles formam o Rio Amazonas, e aí você juntou a fome com a vontade de comer. Você tem um rio com muita água junto com muitos nutrientes. E aí você vai lembrar de uma coisa importante. Vocês estudaram lá na história antiga, a parte de Egito, que boa parte da economia egípcia dependia das cheias do Rio Nilo. Então toda vez que o Rio Nilo subia, ele derramava sedimentos por toda aquela planície, e quando o rio baixa, esses sedimentos ficavam e a galera começava a plantar. A mesma coisa acontece na região amazônica. Toda vez que a gente tem o regime de cheias, isso ocorre no verão amazônico, que não é um verão em função de calor, ele é chamado de verão por chover mais, ele é na época do verão do sul, mas ele não se caracteriza por temperaturas mais altas, e sim por uma maior intensidade de chuvas. Então naquele momento de verão vai chover bastante, boa parte do rio vai subir, vai alagar boa parte das regiões ao redor dos rios, não só do rio Amazonas, mas de toda a bacia hidrográfica, e quando o rio baixa, a gente vai ter a quantidade de sedimentos aumentada em grande proporção em todas as planícies ali, e aí a gente tem um aumento consideravelmente alto dos nutrientes disponíveis no solo. E é por isso que a gente tem todo esse florescimento de biodiversidade, é por isso que a gente tem toda essa exuberância de plantas nessa região. Uma coisa que você tem que lembrar também sobre a Amazônia, que nós temos na Amazônia as maiores médias pluviométricas do mundo. Lá nós temos a maior intensidade de chuvas do mundo. Para quem mora nessa região, e eu espero que algum de vocês esteja assistindo, seja lá de Manaus ou alguma cidade no Amazonas, tá? E você vai confirmar para mim, quase todo dia chove. Chegou final de tarde, pá, vai ter pancada de chuva. É mesmo, professor? Sim, então a gente tem muita chuva nessa região, uma bacia hidrográfica muito grande, e isso é que provém toda essa biodiversidade, a abundância de água. Guarda isso, por favor, e anote aí no seu caderno. Uma coisa que todo mundo acaba se enganando a respeito da Amazônia, é que a gente tem uma ideia que o solo lá é muito fértil, e na verdade não. Esse solo amazônico é um solo arenoso. E por que, professor? Esse solo, pessoal, dessa região amazônica, um dia todo foi mar. A Amazônia um dia foi mar. É mesmo, professor? Uhum. Toda essa região que hoje a gente chama de Amazônia um dia foi mar, e por causa de movimentos de placas tectônicas, a gente tem a placa de Nazca aqui em cima e a placa sul-americana aqui embaixo, elas têm movimentos convergentes, elas provocaram o soerguimento dessa região, e essa porção que um dia foi mar se tornou uma porção continental, mas o solo continuou o mesmo. E como que é um solo de fundo de mar? Tô com uma coceira no meu nariz, tá? Como que é o solo de fundo de mar? É um solo arenoso, que é característico da Amazônia. Então, por favor, deixa anotado aí no seu caderno. O solo é pobre, ele é arenoso, porque a Amazônia um dia foi mar. E uma coisa bastante curiosa a respeito disso é que nós temos evidências de que a Amazônia um dia foi mar através de alguns animaizinhos que lá vivem. Por exemplo, na Amazônia você encontra o boto que é símbolo amazônico. Esse boto nada mais é do que um golfinho. Aí você pensa, golfinho não é bicho do mar, professor? É.
Como é que tem um golfinho no meio do rio? Porque lá um dia foi mar. E aí, por processos seletivos, esses animais acabaram se estabelecendo nesse ambiente, se transformaram ao longo do processo de evolução, mas estão ali. Então é um golfinho dentro do ambiente de água doce. Lá nós temos tartaruga marinha de água doce. Lá nós temos tubarão, que é um animal marinho normalmente, também em água doce. Então isso são, digamos, pistas de que realmente lá um dia nós tivemos um ambiente marinho. Beleza? Outra coisa que você não pode esquecer a respeito da Amazônia é que nós temos um depósito muito grande de serrapilheira nesse local. Isso já caiu na prova do Enem. Teve uma questão uma vez falando uma poesia indígena falando sobre a negaura. E o que era a negaura? É as folhas que caem das árvores, os galhos, as coisas que vão se depositando na forma de matéria orgânica sobre o solo, cocô de bicho, xixi de bicho, tudo vai juntando por cima do solo e vão formar uma serrapilheira. Isso mantém o solo nutrido. No momento que você tirar uma floresta de um local, por exemplo, por meio de desmatamento, se arranca a floresta, não tem mais depósito de matéria orgânica por cima do solo, o solo imediatamente começa a ficar empobrecido. É por isso que a agricultura lá na Amazônia, essa agricultura extensiva de soja, como as pessoas infelizmente ainda fazem, ela não dura mais que 3, 4 anos. Você vai tirar todo o mato, você vai tirar a matéria orgânica do solo e aí vai tentar plantar soja. A produtividade no primeiro ano é boa, no segundo ano é razoável, no terceiro, no quarto ano, ó, horrível. Aí ou você gasta um horror de adubo químico ou você abandona o local. Então, a produtividade agrícola nessa região é um pouco complicada, porque você não consegue fazer essa produção extensiva, como é feito, por exemplo, nas regiões do Mato Grosso ou no Paraná, o estado onde eu resido. Então lembra que a gente tem muita serrapilheira, e essa serrapilheira é depósito de matéria orgânica da floresta sobre o solo. É impossível você caminhar no meio da Amazônia pisando sobre o solo. Você pisa sobre a serrapilheira, sobre a matéria orgânica que se deposita por cima. Beleza? Agora, o que o Enem adora cobrar? Isso que eu deixei por último. Lá na Amazônia, nós temos caracterização de plantas. Nós temos plantas diferentes lá, e isso pode cair na parte de geografia, e essas plantas têm características que são importantes serem lembradas. As plantas da Amazônia, em geral, vão ser plantas de folhas perenes e plantas latifoliadas. E o que quer dizer isso, professor? Planta perene é aquela que não perde as suas folhas em determinada estação do ano. Você vai, por exemplo, lá na Europa, você vai ter um ambiente de 4 estações muito bem definidas e você sabe muito bem que no outono as plantas tendem a perder as folhas. Isso não acontece na Amazônia. Não, professor? Não, porque a perda de folha, pessoal, é para a planta evitar processos de desidratação ou processos de congelamento da folha que vai trazer dano para a planta no futuro. Então, como lá na Europa a gente tem um inverno característico, a planta normalmente derruba suas folhas no outono, já que ela não vai conseguir fazer fotossíntese em função do frio e ela não corre risco de congelar, de desidratar a partir das folhas. Então, ela faz isso como uma maneira de evitar danos maiores durante o frio. Como lá na Amazônia a gente não tem frio, não tem inverno característico, não há necessidade da planta derrubar as suas folhas, beleza? E esse lance de ser latifoliada, isso eu acho que é um tópico importante. Não deixa de anotar aí no seu caderno. Nas florestas tropicais nós temos plantas latifoliadas. Late é largo, foliada é a folha larga, plantas de folha larga. E por quê, professor? Guarda uma coisinha aí na sua cabeça. Plantas transpiram pelas suas folhas. Plantas perdem água pelas suas folhas. Quanto mais estreita é a folha de uma planta, menos ela transpira, menos ela perde água. A gente sabe, pessoal, que a planta consegue, em média, aproveitar só 5% daquilo que ela absorve de água na raiz para poder fazer a fotossíntese. Então, se ela pegou, por exemplo, 100 litros de água dentro de um determinado tempo, só 5 conseguem ser utilizados para fotossíntese, outros 95 litros vão ser importantes para transporte de sais minerais, mas vão ser perdidos na forma da transpiração. Aí eu pergunto para vocês, a planta amazônica, ela corre risco de ter falta de água algum dia? A planta amazônica, ela tem problema com essa falta de água?
Não. Lá nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo e a maior média pluviométrica do mundo. Então essas plantas, uma das coisas que ela não vai ter problema é com falta de água. Então o que ela faz? Ela vai ter folha larga e ela vai transpirar demais, vai transpirar, transpirar, transpirar. Isso não é um problema para ela, ok? Então a planta não tem problema com o processo de transpiração porque ela tem muita água. Então ela expande a sua folha para fazer mais fotossíntese e dele transpirar. Não é problema a falta de água, então lembra que essas plantas são latifoliadas. Beleza? E aí uma última coisa para a gente já falar de Amazônia, que é o bioma que a gente mais fala, né? Que é o que mais demora para a gente tratar. A última coisa que eu queria que vocês anotassem, eu não vou colocar aqui no quadro, é uma divisão do ambiente amazônico conforme a distância dos rios. Não sei se isso chega a ser cobrado no Enem, mas é legal que você saiba. A gente tem estratos vegetacionais diferentes em função da distância dos rios. Então, na beira do rio, ó, pensa aqui um rio, tá? Pode ser qualquer um desses rios, pode ser o Rio Amazonas, o grandioso Rio Amazonas com seus 8 quilômetros de largura em média. Imagina o que é isso aí, tem regiões do Rio Amazonas que chegam a ter 40 quilômetros de largura. Olha que loucura, né, cara? 40 quilômetros de largura para um rio é muita coisa. Mas olha só, na beira dos rios nós vamos ter a vegetação que fica em região sempre inundada. Na barranca do rio tem algumas plantas que conseguem viver sempre inundadas parcialmente. Essa porção da beirinha do rio nós vamos chamar de igapó. Tá? O igapó é a porção da vegetação amazônica que está sempre inundada, beleza? É a região de menor diversidade vegetal, porque vocês imaginem, nem todas as plantas conseguem ficar sempre inundadas. Então o igapó, sempre na beirinha do rio, não é a porção maior amazônica, obviamente. Aí saindo um pouco da região da beirinha do rio, da beirada do rio, nós vamos ter uma região que às vezes é inundada na época de chuvas, às vezes ela está seca na época do inverno, que seria os meses aí do meio do ano, de junho e julho. Muito bem, essa região que às vezes inunda quando tem o regime de cheias, a gente vai chamar de região de várzea. Às vezes ela está inundada, às vezes não. Então o igapó sempre inundado, depois nós temos a várzea, às vezes inundado, às vezes não. E a maior parte da Amazônia, onde a gente vai ter a maior diversidade, é a região que nunca é inundada, que pode chover pra caramba, que essa porção não vai sofrer processo de alagamento. Então essa região é chamada de mata de terra firme. É nessa mata de terra firme que nós temos a maior biodiversidade e nós temos também uma árvore que é símbolo da Amazônia. Quem que é símbolo da Amazônia, professor? A castanheira do Pará, a árvore maior que a gente tem no Brasil, né? Atinge 40 metros de altura, uma árvore frondosa gigantesca que é característica da região de terra firme, beleza? Falando em símbolos da Amazônia, não esqueça de lembrar da seringueira, não esqueça de lembrar, claro, da Vitória Régia, que também é um símbolo que todo mundo conhece, beleza? Tudo bem. Terminamos a Amazônia, lembre dessas características que são importantes, vamos para o oposto da Amazônia, a Caatinga. Olha só, beleza. O que tem de importante a gente lembrar da Caatinga? A Caatinga, pessoal, é o semiárido brasileiro. Vamos colocar aqui, ó. Semiárido. Muito bem. Semiárido brasileiro. E o que quer dizer isso, professor? Porque é uma região que está sob influência da seca, a falta de água. Por que eu disse que a Caatinga é o oposto da Amazônia? Porque aqui a gente tem muita água. Na Caatinga a gente tem pouca água, principalmente porque a gente tem pouca pluviosidade. As médias pluviométricas na Caatinga são muito pequenas, inclusive no Brasil são as menores médias pluviométricas que a gente tem. Um ambiente propício para desenvolverem-se plantas que conseguem armazenar água. Guarde disso. Então, ó, Caatinga, lá do Tupi-Guarani, quer dizer Mata Branca. Se você for na época de seca na região da Caatinga, você vai perceber que a paisagem fica um pouco acinzentada, as plantas perdem as suas folhas, portanto, não temos plantas perenes, e sim plantas caducas. Caducas quer dizer que, ó, cai a folha. Por favor, anote isso no seu caderno. Então, quando chega um ambiente de muita seca, a planta não pode mais transpirar. Então, ela vai derrubar as suas folhas e vai formar uma paisagem meio esbranquiçada. Caatinga, quer dizer Mata Branca do Tupi-Guarani. Muito bem. É um ambiente de pouca pluviosidade e, por favor, deixe destacado aí no seu caderno. Esse ambiente de Caatinga tem solo
fértil. A gente tem uma ideia errada, que na Caatinga o solo é pobre. Não, lá o solo é muito fértil, só que falta água. Então se a gente tiver água, as plantas se desenvolvem. Tanto que quando chega épocas de chuva no sertão nordestino, você vai ver uma transformação completa da paisagem. Aquele ambiente de solo rachado, aquele ambiente de paisagem branca acinzentada se transforma num ambiente verde. As plantas se desenvolvem muito bem em esse solo fértil característico da Caatinga. Então lembra que a Caatinga é o oposto da Amazônia. A Amazônia chove pra caramba, tem água pra caramba e solo pobre. Aqui você tem pouca chuva e você tem rios que às vezes estão secos, às vezes não, e a gente tem solo fértil. E a característica mais importante, você não pode esquecer da Caatinga, é isso aqui, ó, plantas xeromórficas. Às vezes pode aparecer lá no seu Enem como xerófitas. Ah, lá na Caatinga nós temos alta diversidade de xerófitas. O que são xerófitas? Xero do grego é seco. São plantas adaptadas a ambiente seco, ou plantas que têm morfologia para se adaptar a ambiente seco. Eu quero que você pegue o seu caderno agora e anote algumas características dessas plantas xeromórficas. Em primeiro lugar, vamos raciocinar junto aqui, ó. Se a planta não tem água disponível o ano inteiro, se a planta tem que aproveitar o máximo possível de água que ela pode. Pergunto, você acha que essas plantas xeromórficas têm raiz superficial ou raiz profunda? É óbvio, cara, que uma planta xeromórfica tem que pegar água lá de baixo, o máximo que ela puder, então ela vai ter raiz profunda. Primeira característica, anota por favor, planta xeromórfica sempre com raiz profunda. Outra coisa importante, essas plantas armazenam água. Elas vão ter um tecido, que a gente chama de parênquima, dentro das suas estruturas vegetais, principalmente no caule, e esse tecido, ele acumula água. Os parênquimas, não é o momento a gente falar deles agora, mas eles podem ser parênquimas de reserva, de óleo, de amido e, no caso aqui, de água. A gente diz que essas plantas têm parênquima aquífero, fazem reserva de água. Vou repetir para você anotar. Tem parênquima aquífero, que é uma estrutura de reserva de água. Beleza, cactus, você sabe, guarda água. Só que aí temos um problema. Essas plantas não podem correr o risco de desidratarem. Por onde que a planta desidrata? Pelo processo de transpiração nas folhas. Então aqui, ó, na Amazônia, você tinha plantas latifoliadas, plantas que transpiravam muito, que podiam desperdiçar água. No caso da Caatinga, não. As plantas têm uma redução extrema das suas folhas e algumas plantas, como é o caso do cactus, nem folha tem. E aí, prof? E aí que essa planta reduz a sua folha ao extremo, formando espinhos. Anota, por favor, redução das folhas a espinhos. Isso é uma característica também de xeromorfismo. Essa planta não vai transpirar pela folha e aí ela substitui a folha por espinhos para proteger a planta de algum animal que vá tomar a água daquela plantinha. Então imagine um bicho morrendo de sede, eu vou pegar esse cacto que ele tem muita água. Não vai pegar não, porque o cacto tem espinho. Beleza? É uma estratégia de defesa. Anota isso a respeito da Caatinga. Beleza? Passando para o nosso próximo bioma, o cerrado. Cerrado também, super cobrado na prova do Enem, já caiu mais uma vez e a gente tem algumas coisas importantes para falar sobre ele. Primeiro, ele é o segundo maior bioma brasileiro. Você tem aqui a Amazônia, que não pega só o Brasil, pega vários outros países ao redor, e você tem o Cerrado, tá? Aliás, o único bioma que é 100% brasileiro é a Caatinga, tá? Tá aqui, ó. A Mata dos Cocais, agora reclassificada como bioma, também pode ser considerada, embora ela vai ocorrer de maneira esparsa mais para cima, nas regiões do Suriname e tudo mais. Mas olha só, o Cerrado, pessoal, ele é um bioma extenso, tem uma parte do Cerrado que chega a atingir aqui, ó, a porção paraguaia, beleza? Mas tá aí, o nosso Cerrado. O que você tem que lembrar a respeito desse nosso bioma? Primeiro, se for cobrar Cerrado lá no Enem, provavelmente eles vão fazer uma associação com a savana. O Cerrado, pessoal, é a savana BR, a savana brasileira. Ah, é, professor? Savana? Isso mesmo. Mas não tem elefante? Não tem, né? Nem leão. Mas tem outros animais. Então a gente tem onça pintada, né? É um animal, um felino, né? Representando, né, os nossos felinos brasileiros. Beleza, mas olha só, e por que o Cerrado é considerado uma savana brasileira?
Por definição, pessoal, a savana é um local onde a gente tem vegetação com árvores esparsas. Essas árvores não são muito grandes e elas estão espalhadas. É uma lá, uma aqui, uma lá longe, outra lá. Beleza, as árvores não estão reunidas formando formações florestais verdadeiras. Elas estão espalhadas e unindo essas porções de árvores esparsas nós temos uma vegetação de gramíneas. Isso é característica do cerrado. Anota aí, por favor, que nós temos árvores esparsas. Beleza? Isso quer dizer que elas são espalhadas. A gente tem lá no Cerrado pelo menos uma estação seca muito característica, que seria o nosso inverno aqui no Rio Grande do Sul, perdão, aqui no Paraná, tá? E a gente tem no sul do Brasil um inverno, no Cerrado não chega a fazer frio, embora esse ano tenha sido um pouco atípico, mas é uma estação muito seca. Quem vive em regiões do Cerrado, quem mora em Brasília, quem mora em Cuiabá, sabe exatamente do que eu estou falando. A média pluviométrica cai muito, a umidade relativa do ar cai bastante também, isso traz problemas respiratórios para as pessoas, e nós temos uma coisa muito importante associada a essa estação seca, que são as queimadas. Todo ano, preste atenção, por favor, todo ano vai aparecer em noticiários que a gente tem não sei quantos focos de queimadas na região do Cerrado brasileiro, ou que a gente tem não sei quantas queimadas ativas em determinado momento do ano. Essas queimadas, pessoal, embora boa parte delas sejam de ordem humana, né, sejam queimadas às vezes criminosas ou acidentais, às vezes o cara joga uma bituca de cigarro pelo para-brisa do carro, lá pelo para-brisa não, pela janela do carro, e aí vai causar um incêndio. Boa parte das queimadas do Cerrado são queimadas naturais. Eu quero que você anote isso, por favor. As queimadas que ocorrem no Cerrado podem ser naturais. Como o professor que vai ter uma queimada natural? Vamos pegar, por exemplo, uma situação que aconteceu esses dias aqui no Paraná. Tava assim há um bom tempo sem chover, nós estávamos, sei lá, uns 60 dias sem chuva, eu acho. E de repente se armou o tempo, cara, todo mundo olhou, vai chover, vai chover, vai chover, e começou a trovejar, e raio, e não choveu. Esses raios, pessoal, se acontece na região do Cerrado, eles podem atingir uma região de uma palha seca e iniciar um fogo. Isso é uma queimada natural. Ou às vezes até chove, mas o raio vem antes, pá! Desce o raio ali, começa a queimar, o vento é forte, começa a empurrar o fogo rapidamente antes que a chuva chegue naquele local. E aí a chuva chega, o fogo já se espalhou por uma região muito ampla, a chuva não vai conseguir conter essa queimada, principalmente se for uma chuva pequena. Então as queimadas são naturais lá no Cerrado. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque o Enem já cobrou sobre isso e ele vai querer saber quais são as características que as plantas do Cerrado têm para poder viver num local que uma vez por ano vai ter fogo. Porque as plantas têm que se adaptar a essa situação. Então vamos pensar o seguinte, ó, você vai anotar aí, eu vou anotar no quadro. Primeira característica importante para uma planta sobreviver a um ambiente de queimada. Primeiro, ela tem que ter casca grossa. Se a planta tiver uma casca muito fina, se o suber, que é um tecido de revestimento secundário da planta, for muito delgado, a gente não consegue fazer a planta resistir ao processo de queimada. Então anota aí que ela tem casca espessa. Beleza? Aí eu pergunto para vocês acham que uma planta que sofre queimada todos os anos, que vive no ambiente seco, tem raiz superficial ou raiz profunda? Raiz profunda, claro, né? Porque ela vai uma hora sair desse fogo, o fogo vai embora, vai parar de queimar, e essa planta tem que rebrotar, ela vai ter que tirar a água lá das profundezas do solo, então ela precisa de raiz profunda. Vamos anotar isso aí, por favor. Raiz profunda. Beleza? Outra característica importante das plantas do Cerrado, será que elas têm folhas latifoliadas? Será que as folhas dessas árvores são largas? Claro que não. Essas plantas têm folhas reduzidas, normalmente com muita cera impermeabilizando a folha. Essa cera vai dar um aspecto à folha de couro. Então a gente diz que essas plantas têm folhas coriáceas. Anote aí, por favor. Folhas coriáceas. Certo? Muito bem. Que mais, professor, que a gente tem que lembrar a respeito do Cerrado? Anota aí no seu caderno, vai dar espaço para eu anotar no quadro. Então anote aí, por favor. Essas plantas têm caules tortuosos e essas tortuosidades são importantes
Primeiro, porque isso ajuda a aumentar a espessura da casca, então protege o caule do fogo. Segundo, essa tortuosidade ocorre em função das deformações que o fogo provoca na árvore. Terceiro, essas tortuosidades são importantes para a planta reter água no caule quando chove. Então isso ajuda a manter a umidade por mais tempo na planta quando vai chover. Isso é importante. Muitas dessas plantas também vão ter esses caules tortuosos em função da toxidez que o solo apresenta, que é uma característica importante também do cerrado. Anota aí, vou deixar aqui no cantinho, ó, solo tóxico. Tóxico, rico em alumínio. O alumínio, para quem não sabe, ele é tóxico para as plantas e no cerrado a gente tem uma grande concentração de alumínio no solo, o que dá essa característica a ele. Beleza? Uma coisa que o Enem cobrou já uma vez numa questão sobre cerrado, falava que as gemas das plantas de cerrado, as gemas que vão sair os brotinhos, de onde vão sair flores, né, e que mais tarde vão vir os frutos da planta, essas gemas, elas têm pilosidades. São gemas pubescentes ou pilosas. Para quê? Para proteger, né, aquele tecido meristemático, é um tecido proliferativo da planta, aquele tecido embrionário, de se queimar. Então, quanto mais pelinho protegendo, melhor, né? Então, anote características importantes do cerrado. Beleza? Aí nós vamos para esse bioma aqui, ó. Usualmente isso aqui é tratado como um ambiente transicional. A gente chama esses ambientes transicionais de ecótones, tá? Então, toda vez que você tem a transição de um bioma para outro, você tem um ecótone, que são regiões de alta diversidade, tá? Esses ecótones, pessoal, eles são importantes do ponto de vista da preservação, mas atualmente, essa região chamada de Mata dos Cocais ganhou o status de bioma e o Enem já cobrou isso num mapa igualzinho a esse que eu desenhei para vocês. Tinha um mapinha, mostrava os biomas brasileiros e tinha aqui escrito, ó, Mata dos Cocais. Pô, trataram como bioma, então vamos falar sobre ele. O que você tem que lembrar a respeito dessa Mata dos Cocais que eu quero que você anote no seu caderno? Ele é uma região de uma confluência de 3 biomas diferentes. Existe uma influência da Caatinga, do Cerrado e da Amazônia nesse local chamado de Mata dos Cocais. Importante. A gente tem altas médias pluviométricas, nós vamos ter plantas de uma diversidade razoável, mas a gente tem digamos assim, a proeminência de um tipo de planta mais do que as outras, que são as palmeiras. Quem que são palmeiras, professor? São aquelas plantas da família palme, que é o grupo do coqueiro, é o grupo do gerivazeiro, do palmiteiro, mas essas plantas não estão aqui. As 3 palmeiras importantes que você tem que lembrar lá da Mata dos Cocais, que são símbolos dessa região, é o BBC. O que é o BBC? O buriti. Buriti, palmeira buriti, inclusive, é um símbolo do cerrado também, tá? Símbolo importante do cerrado. Aí você tem o babaçu e a carnaúba. Essas plantas são super importantes para a região da Mata dos Cocais, não só como plantas importantes do ponto de vista ecológico, porque disponibilizam frutos importantes para a avifauna, para os mamíferos que vivem lá, mas essas plantas têm importância econômica também. A boa parte das pessoas que vivem na região de Mata dos Cocais tem uma relação íntima com essas 3 plantinhas. Às vezes podem usar as folhas para cobrir as suas casas, pode usar os troncos para fazer as suas casas, pode usar a cera da carnaúba, por exemplo, para fazer um horror de coisas diferentes. Nós temos óleos que saem dessas plantas, são importantes do ponto de vista econômico. Essas plantas fazem coquinhos, né? Elas são palmeiras, elas têm coquinhos, as sementes, né? Digamos, a parte comestível desses coquinhos também tem uma importância econômica, então é uma coisa bastante interessante. Lembre que aqui nós temos Mata dos Cocais, que isso é um ecótone, que é uma região transicional para Caatinga, Amazônia e Cerrado, e que a gente tem uma diversidade muito grande dessas palmeiras, principalmente representadas por buriti, babaçu e carnaúba, beleza? E aí vamos para a Mata Atlântica, eu acho, né? Mata Atlântica, olha só. De onde veio essa Mata Atlântica, professor? A Mata Atlântica é o tipo de vegetação brasileira que vai estar em contato com o Oceano Atlântico. Muito bem. Ela se estende do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então toda essa extensão aqui é Mata Atlântica, com algumas entradas no meio do cerrado,
na parte oposta aqui do Paraná. Então a gente já vai entender essa Mata Atlântica. O que é interessante você já saber antecipadamente. Na classificação natural do IBGE, a classificação, digamos assim, mais representativa, a Mata Atlântica incorpora essa região que a gente chama de Mata dos Pinhais. Então a Mata dos Pinhais, na classificação do IBGE, é chamada de floresta ombrófila mista porque ela mistura elementos, a gente já vai entender o porquê, mas ela pertence ao bioma Mata Atlântica. Na classificação que o Enem já usa, a floresta de pinhais, a mata de pinhais ou mata de araucárias é um bioma à parte, beleza? Então você tem Mata Atlântica e Mata dos Pinhais. O que você tem que lembrar da Mata Atlântica? Em primeiro lugar, dentre todos os biomas que a gente tem no Brasil, esse é o que mais sofre com o processo de desmatamento. Dentre todos os biomas que a gente tem no Brasil, esse é o que está mais mal preservado. Então vamos colocar aqui, ó, Mata Atlântica, restam apenas 4% da sua área original. Alguns mais otimistas falam em 6%, 7%, mas a verdade é que a Mata Atlântica está muito desmatada. E por que isso acontece, professor? Porque, gente, vamos pensar o seguinte, ó, a Mata Atlântica fica na região aqui, ó, em contato com o Oceano Atlântico. Todas as nossas grandes capitais brasileiras no início da colonização do Brasil, elas se estabeleceram nessas regiões. Vocês devem lembrar de um negócio chamado Tratado de Tordesilhas. Aí Portugal ficou aqui com a metade direita, Espanha ficou com a metade esquerda, e aí o rei lá de Portugal falou assim, ó, pra gente não ter problema com as fronteiras do Brasil, para não sofrer com o avanço dos espanhóis aqui para dentro, vamos pegar cada uma dessas regiões e fatiar aqui, ó, e dar ela para alguém cuidar. Os caras tinham suas capitais sempre nas regiões litorâneas e essas capitanias hereditárias mais tarde viraram os estados brasileiros. Mas se você pegar aqui, ó, Recife, Salvador, o Rio, você pegar, pô, São Luís, pessoal, a gente vai ver que todas essas capitais elas ficam em regiões litorâneas ou próximas ao litoral, João Pessoa, né? Então essas cidades começaram a crescer e obviamente começaram a desmatar a região de Mata Atlântica. A Mata Atlântica é refém do processo de urbanização do Brasil, beleza? E aí, prof? E aí que é o seguinte, lembre-se que isso é uma floresta tropical também. Não é igual à Amazônia, mas tem bastante similaridade. É uma floresta tropical de grande quantidade de umidade, de folhas largas, mas a gente vai ter uma diferença. Como assim, professor? A Mata Atlântica lá do norte, obviamente, não vai ser igual à Mata Atlântica aqui do sul. Olha a faixa de latitude que esse bioma ocupa. Dentre os biomas brasileiros é aquele que mais tem latitude. Então é claro que a gente vai ter formações diferentes. A Mata Atlântica lá do norte, ela nunca sofre com frio. Então as plantas nunca derrubam as suas folhas. A gente diz que lá nós temos uma floresta tropical perene, tá? Perene porque as folhas não caem. Aí nós temos também para o sul uma outra realidade, onde a gente tem um inverno característico. Então essa planta vai ter que derrubar suas folhas no outono, ou algumas plantas derrubam no outono, portanto nós temos uma floresta caduca. Normalmente essa floresta caduca ela é chamada de decidual. Quero que você anote aí no seu caderno. Ao sul nós temos florestas deciduais, aquelas que são decíduas, que derrubam folhas, ou semideciduais, quando 25% só da floresta vai derrubar as suas folhas, beleza? Então isso é Mata Atlântica. Lembre, por favor, que na Mata Atlântica nós temos uma riqueza absurda de bromélias, de orquídeas, epífitas em geral, né? Plantas que vivem sobre outras plantas em geral estão presentes na região de Mata Atlântica. E todos os animais que estão fortemente ameaçados no Brasil, ou quase todos, desculpe, né? Plantas e animais que estão fortemente ameaçados vivem na região de Mata Atlântica. Um deles se tornou um símbolo da preservação da Mata Atlântica, que é o mico-leão dourado. Mas então, temos o caso do palmiteiro, que é uma planta também que está fortemente ameaçada, o xaxim, que é característico da região de Mata Atlântica também. Beleza? Anota aí, por favor. Beleza? E aí, professor? E aí, continuando, nós temos a Mata dos Pinhais, ou Mata de Araucárias, que é essa porção aqui, inclusive o local onde eu vivo. Eu moro aqui, ó. Pá, bem aqui, sudoeste do Paraná. Eu vivo numa região de Mata dos Pinhais e Mata de Araucárias. Lembra aí, por favor, pessoal, essa região, na classificação do IBGE, é chamada de floresta ombrófila mista.
Ombrófila é relativa à distribuição de chuva ao longo do ano. Então essa é uma floresta em que tem chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano. Não vai ter uma estação marcadamente seca, nem uma estação marcadamente chuvosa. Ela é ombrófila, com chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano, mas ela é mista. E é aí que a gente tem que prestar atenção. Por que ela é chamada de floresta ombrófila mista? Porque nós aqui misturamos elementos. Como assim, professor? Essa floresta ela é marcada por elementos de origem tropical, mas nós temos misturada a esses elementos tropicais, nós temos uma planta chamada de Araucária angustifolia, que é uma planta de origem antártica. Como assim, professor? Isso, a araucária, o pinheiro brasileiro, ou pinheiro paranaense, que nos fornece pinhão na época do inverno, é uma planta cuja origem é na Antártida. E aí, professor, como é que essa planta veio da Antártida para cá? Ela veio numa época em que todos os continentes estavam juntos. Lembre-se que o apogeu da diversidade das gimnospermas foi muito tempo atrás. Essas plantas estavam todas aglomeradas num bloco continental único, né? Então você tinha um negócio chamado Pangeia, a porção antártica onde surgiu esse gênero Araucária, e essa Araucária conseguiu chegar aqui na região sul do nosso país e está aqui até hoje. Então a planta é até considerada um fóssil vivo, uma planta de muito tempo atrás, beleza? Uma coisa que o Enem pode cobrar é que essa Araucária é um elemento do grupo das gimnospermas. Gimnospermas, em que são isso, professor? São aquelas plantas que desenvolvem sementes, que têm vasos condutores de seiva, assim como as samambaias já tem também, mas elas ainda não desenvolvem frutos. Então, gimnospermas são conhecidas, marcadas dentro da botânica como plantas sem fruto, mas com sementes. Beleza? Muito bem. Então tá aí, Mata dos Pinhais. E depois, professor, para a gente concluir, nós temos Pantanal, Campos Sulinos e um pouquinho da vegetação costeira. O Pantanal não tem tanta coisa para a gente falar a respeito dele. O Pantanal também, por muito tempo, foi considerado um ambiente ecotonal. Então, ele é uma região de transição. Você vai ter no Pantanal uma influência do Cerrado e uma influência amazônica. Tanto que a vegetação lá tem essas características. Os animais lá têm essas características. São alguns animais da Amazônia, alguns animais presentes no Cerrado, todos vivem no ambiente pantanal. E por que esse Pantanal ganhou o status de bioma? Porque lá no Pantanal a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Essa região é formada por uma grande planície e lá nessa planície nós temos a bacia do rio Paraguai, que inclusive já virou música, né? Lembre do Almir Sater falando, ó, lá vai a Xalana, bem longe se vai, descendo o remanso do rio Paraguai. Toda vez, pessoal, que o rio Paraguai tem uma cheia, como esse ambiente é uma planície, vai alagar absolutamente tudo. E é daí que vem o nome Pantanal. Se forma um grande pântano, né? Então, por favor, anotem aí no caderno de vocês que o Pantanal é uma planície alagadiça. Se quiserem complementar, isso é característico por causa da bacia do rio Paraguai. Então coloca aí, por favor. E se vocês quiserem complementar, como a gente tem uma abundância de água, é de se esperar que nós temos também uma grande diversidade animal nesses locais. O que a gente tem como importante ali no Pantanal? Uma altíssima diversidade de anfíbios, de répteis e de aves. Isso é marcante lá no Pantanal. Lembra lá do tuiuiu, né? Daquela ave que é símbolo do Pantanal. Nós temos jacaré do papo amarelo também nessa região. Tem a onça, tem a capivara, tem um monte de bicho, tá? Beleza. Região pantaneira, uma planície alagadiça, certo? Aí vamos para os Campos Sulinos, depois eu falo da vegetação costeira para a gente finalizar a nossa primeira aula. Lá nos Campos Sulinos nós temos outra característica bastante interessante. Se você olhar essa faixa de latitude aqui, ó, essa que eu desenhei na região amarela, você vai perceber que por aqui, se você olhar o mapa, nós temos mais ou menos os 30 graus de latitude sul. E uma coisa muito curiosa a respeito disso é que todas as faixas de 30 graus de latitude sul ou norte no mundo inteiro são regiões desérticas. Ah, é, professor? Uhum. Você tem aqui, ó, nessa faixa de latitude lá na África, você tem o deserto sul-africano. E lá na Austrália, você tem o deserto australiano. Nessa faixa de latitude aqui, né? Se você pegar para cá, na Argentina, que ainda não tem deserto, mas tem uma transição, é um ambiente de chaco que a gente chama. E para cá você tem o deserto mais seco do mundo, que é o deserto do Atacama. A 30 graus norte, você tem deserto do Arizona. Você tem o deserto de Gobi, lá na Ásia. Pessoal, todas as faixas de 30 graus de latitude no mundo a gente tem deserto, menos aqui.
E por que, professor, que a gente não tem deserto nessa região do Rio Grande do Sul? Os Campos Sulinos pegam metade sul do Rio Grande do Sul, tá? E a gente não vai ter deserto nessa porção por causa dos altos índices pluviométricos. Era para ser deserto aqui, mas como chove bastante, não é. E por que chove bastante ali, professor? Principalmente por causa desse camarada aqui, ó, a Amazônia. O que eu comentei lá no início da nossa aula? A Amazônia transpira muito. As plantas são latifoliadas e elas promovem intensa evapotranspiração. Toda essa umidade que é lançada no ar, ela tem que ir para algum lugar. Normalmente elas vão pegar correntes de ar que vão girar em sentido anti-horário. Essas massas úmidas, elas não conseguem passar a barreira da Cordilheira dos Andes aqui e vão descendo e não passam a barreira que a gente tem da Serra Geral. E elas vão cair aqui, ó, sem força já, vai começar a precipitar bastante chuva aqui embaixo. Então essa região era para ser deserto, mas como chove, nós temos campos, beleza? E esses campos sulinos podem ser chamados ainda de pampas. Algumas classificações mais antigas chamavam de pradaria, algumas de estepe. A classificação atual considera campos sulinos. Inclusive essa classificação quem trouxe foi um professor que foi meu professor lá na faculdade em Santa Maria. Um cara muito legal, tratou bastante sobre a questão da nomenclatura desse ambiente. Antigamente se chamava de pampa, alguns chamavam como estepe, pradarias, mas o termo mais apropriado seriam campos sulinos por causa dessa peculiaridade de um ambiente que era para ser desértico e não é. O que você tem que recordar a respeito de campos sulinos? A predominância da vegetação são gramíneas, ok? Gramíneas. Então vai ter grama por toda a extensão. E esses campos sulinos são divididos em duas porções. A região de campo sujo, que hoje tem muito pouco no Rio Grande do Sul, que são gramíneas, capins mais altos, que atingem a nossa cintura, e capins mais baixos, que atingem a metade da nossa canela, que seriam os campos limpos. Campos sujos, campos limpos. Sempre um predomínio de gramíneas. O professor, lá não tem árvore? Tem, associada à beira de rios, ok? Então, na beira dos rios, nós temos a presença de árvores, é o que a gente chama de mata ribeirinha, ou mata ripária, beleza? Ou mata ciliar também, como pode ser chamada. Campos sulinos, predomínio de gramíneas, perfeito? Outra coisa que o Enem pode cobrar é que como esse ambiente ele era para ser deserto, nós temos que tomar um certo cuidado com ele. Algumas coisas estão aparecendo lá no Rio Grande do Sul em função do uso da pecuária extensiva nessas regiões. Ambientes de gramíneas são ideais para a gente ter gado em grande quantidade. Só que o gado vai comer a gramínea, o gado vai pisotear na gramínea e essas gramíneas vão começar a morrer. Em todas as regiões onde as gramíneas não conseguem mais voltar ao seu estado normal, à sua ocupação territorial por causa do pisoteio do gado, a gente está iniciando a formação de desertos. Então se você for lá no Rio Grande do Sul para Manuel Viana, se você for para Bagé, se você for para o Alegrete, já tem regiões onde existem a formação de desertos, processo de formando bancos de areias em locais que anteriormente eram cobertos por gramíneas e por causa da pecuária extensiva hoje não tem mais, beleza? E para a gente finalizar, o último bioma para a gente comentar é a vegetação costeira. E o que seria essa vegetação costeira? Toda a vegetação associada diretamente ao Oceano Atlântico brasileiro, beleza? Então tudo isso aqui é vegetação costeira. Em especial, eu quero que vocês se liguem das plantas do mangue. O que são as plantas do mangue? São aquelas plantas que conseguem viver num ambiente de transição da entrada de um rio que traz água doce com o mar que traz água salgada. Existem umas regiões no nosso país em que existem plantas vivendo em ambiente de água salobra. Vamos anotar aqui, ó. Água salobra. E o que seria isso, professor? Uma água que não é tão salgada como a do mar, mas não é doce como a água do rio. E lá vivem plantas dos manguezais. Isso foi cobrado no último Enem. Que características a gente tem desse ambiente de mangue? Um solo lodoso, raízes que precisam ser profundas para poder se firmar, plantas que não crescem muito, que têm eliminação de sal por estruturas especiais no seu caule ou nas suas folhas, porque esse sal é prejudicial para a planta, claro, né? Então, vegetação costeira, plantas do mangue. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, por favor, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça, o quadro está disponível lá no meu Instagram. Um grande abraço para todos vocês, fiquem bem e boa maratona a todos. Falou, tchau!